Olá, alunos do curso de Administração, modalidade EAD da Universidade Estadual de Maringá. Eu sou o tutor Francisco e vamos desenvolver mais atividades da disciplina Informática Básica da Unidade 3, Planilha Eletrônica Aplicações. Nós vamos trabalhar agora com as simulações. Vamos utilizar o mesmo modelo feito, o mesmo exercício desenvolvido pelo professor Álvaro Periotto na videoaula. Agora, visualizando a planilha do Microsoft Excel e com um pouco mais de calma. O que foi feito então? Foi feito lá uma simulação sobre o lançamento de um dado de 6 faces não viciado. O que é um dado de 6 faces não viciado? É um dado normal que você jogando há 6 possibilidades iguais de sorteio. Face 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cada uma dessas faces, há um sexto de oportunidade dela ser sorteada. Então, de 0 a 1, ou inteiro, nós podemos ter que é uma parte de um sexto da parte ao 2 sextos, de 2 sextos a 3 sextos, e assim por diante. Ou seja, simplesmente dividimos o inteiro em 6 partes. Um 6, o 6 dividido, que é o inteiro, dividido em 6 partes. E aí o que nós vamos fazer? Nós montamos aqui uma planilha, uma tabela, para simular 100 lançamentos, de 1 a 100. Tá? Então aqui vai do B3 ao B102. Para cada um, nós vamos usar a função do Excel, a função aleatório, aquela já explicada pelo professor Álvaro em sua videoaula. Está aqui a função aleatório, que é uma função que retorna um número aleatório maior ou igual a 0 e menor que 1. Tá? Então, qualquer número o Excel escolhe e apresenta ali. Tá? No caso aqui, o 0,755278. Um segredinho que eu vou passar para vocês, o Excel ele possui um atalho, a tecla F9, que ela atualiza todos os cálculos feitos por fórmulas e por funções na sua tela. Então, por exemplo, a cada vez que eu aperto o F9, ele faz um novo sorteio e vem um novo número aleatório. Mas são 6 sorteios, então eu vou com o Ctrl C copiar aqui, vou descer até a última, selecionar toda esta linha de C4 a C102 e vou colar. E aí está. Tem 100 números aleatórios que foram sorteados pelo Excel. Para cada um, eu vou ver então a relação dele com a face de 1 a 6 do dado. E como nós vamos ter isto? Aquela função também trabalhada pelo professor Álvaro Periotto em sua videoaula. E qual foi? A função C. Vamos lá então, vamos em função, aí está lá a função C, e vamos ver os argumentos da função. Primeiro, o teste lógico. Qual que é o teste lógico? Eu vou testar então se o número sorteado pelo Excel, o aleatório, está compreendido dentro de um desses espaços, de 0 a 1 sexto, de 1 sexto a 2 sextos e assim por diante. Então eu começo testando por aqui. Vou testar se o número sorteado é menor que 1 sexto. Por quê? Porque a função C ela me dá não a função C, o aleatório, só me dá números positivos e maiores que zero. Então, menor que zero, eu não preciso testar, né? Então, eu vou perguntar qual é o número, a célula que me interessa. A C3, onde está o número aleatório. Então, a pergunta é a seguinte: se C3 é menor ou igual a 1 sexto. 1 sexto que é o valor do primeiro espaço, né, do primeiro intervalo a analisar. Se for verdadeiro, e ele já está me respondendo aqui ó, que é falso,
né? Por quê? Porque o número que ele tem aqui agora é o 04251. Então, isto é maior que 1/6. Mas, se for verdadeiro, a resposta vai ser, então, eu quero a face 1. E se não for? Bem, se não for, nós vamos ter que continuar fazendo os testes para 2/6, 3/6 e assim por diante. Então, eu dou OK aqui, volto dentro da célula e vou descrever. Estou fazendo um pouco rápido porque eu tenho pouco tempo para a gravação deste vídeo. Mas vocês vão poder voltar ou congelar a imagem e analisar e acompanhar essa composição. Então, eu testei se C3 é menor ou igual a 1/6. Se verdadeiro, 1. E falso? Bem, se falso, eu tenho que então abrir um novo C e testar novamente C3 menor ou igual agora a 2/6. Se verdadeiro, se C3 for menor ou igual a 2/6, qual a resposta que eu quero? 2. Se não, bem, se não, eu vou então ver o argumento falso. Aí eu tenho que testar ainda 3/6, 4/6, 5/6 e 6/6. E vou continuar, sempre colocando um dentro do outro. Então eu fecho este intervalo aqui, volto para dentro e abro um novo C. Se C3 menor ou igual a 3/2, se for verdadeiro vai ser 3. Se for falso, fecho, volto para dentro do intervalo e coloco se C3 for menor ou igual a 4/6, resposta verdadeira, 4. Se falso, fecho esta função, volto para dentro do intervalo e abro uma nova função. Ele pulou para baixo aqui, tá? Mas está dentro da célula C3. Vocês conseguem ainda ir visualizando e acompanhando. Abro então o intervalo e pergunto se C3, né, for menor ou igual agora a 5/6, a resposta verdadeira será 5. E se falso? Bem, se falso, eu não preciso testar, porque a última opção que sobra é maior que 5/6, que é o 6/6. Então, eu simplesmente coloco que se não for menor que 5/6, ele é maior. Então, o resultado que eu quero é 6. Se menor, eu quero 5. Se maior, eu quero 6. Fecho este intervalo, um Enter, pronto. O número aleatório 0607807, ele é então 4, ou seja, ele está entre 3/6 e 4/6. Então, o número sorteado foi 4. O que eu vou fazer então? Vou copiar esta função que eu desenvolvi e dentro dos intervalos de D4 e D102 eu vou colar. Eu usei o Ctrl C para copiar e estou usando o Ctrl V para colar. Pronto, eu tenho todas as faces que foram sorteadas nos 100 sorteios, nos 100 lançamentos dos dados, né? Sempre números aleatórios diferentes. Montei aqui uma nova tabela onde eu quero resumir esses resultados. Eu vou usar então uma outra função. Eu vou só escrever aqui para ser bem breve. Eu vou usar a função conte-c. Eu vou contar o que? Qual o intervalo que eu vou contar? Eu vou contar de D3 a D102. Deixa eu voltar lá para cima para vocês visualizarem. Então ficou aqui de D3 a T102. E qual critério que eu vou usar? Tem que ser igual a F10. Por quê? Porque F10 é onde está a face que eu quero. Para esta linha eu quero contar todos os que forem face 1, ou seja, todos os sorteios que na coluna D apresentaram 1 conforme seu correspondente valor aleatório contido na coluna C. Fechou então? Tenho aí, são 19 sorteios. Se eu atualizar
a planilha com F9 vai mudando. Ele sorteou agora 17. Agora sortearam 22 faces 1. Ok, basta agora então copiar da célula G10 para o intervalo de G11 a G13. Mas, se eu simplesmente copiar, percebam que o intervalo será atualizado. O Excel atualiza todos os dados dentro da sua função. Então, lembre-se na unidade anterior, das aulas anteriores, eu tenho que usar o cifrão para permanecer fixo o intervalo D3 a D102. E aí, então, eu posso copiar e colar nas demais células. Aí está. Então foram no último sorteio, foram 21 a face 1, 21 a face 2, 13 face 3, 17 face 4, 14 face 5 e 16 face 6. Como foram 100 sorteios, eu vou aqui incluir no autossoma. É claro que eu espero que o resultado que vai dar aqui são 100. Evidente, foram 100 sorteios. Vou incrementar mais esta nossa apresentação. Vamos agora, a partir desses dados incluídos de faces, né, como rótulos e valores obtidos como dados, inserir um gráfico que nós vimos nesta unidade. Eu vou optar por um gráfico de pizza. Vou incrementar com a função em 3D. Busque aí no seu Excel como fazer isso, como incluir o gráfico, de forma que nós também vamos treinando. Eu tenho aqui então o gráfico para sorteios de dados não viciados. Só que este gráfico, eu vou lá em selecionar dados, ele está apresentando duas séries de dados. Ele entendeu que ambas as colunas possuem resultados, e não é verdade. Só a coluna G possui resultados. A coluna F, ela possui rótulos, né? São séries. Então eu vou incluir essa série face, que é a série da coluna F, e vou ficar somente com a série da coluna G, que são os valores obtidos. E os rótulos é 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele coletou na coluna F. Dou OK, então está aí. Agora, eu posso melhorar ainda incrementando os rótulos. Agora eu posso visualizar, né? Então aqui a face 1, que é azul, ficou com 21. E assim por diante. Posso ainda melhorar mais os rótulos. Vou formatar os rótulos de dado. Para facilitar, vou pedir para ele pôr o nome da categoria. Vou fechar. Tendo o nome, eu não preciso mais da legenda. Cliquei em cima da legenda com o botão direito do mouse e vou pedir para excluir. Vou ainda melhorar a formatação dos rótulos. Eu vou pedir para ele pôr nova linha. Então assim ficou melhor visualizado. Eu tenho aqui então que na face 1 foram 21 sorteios, assim por diante. Na face 2, 11, na 3, 22, na 4, 14, na face 5, 15, na face 6, 17. Então para o último sorteio, o número que mais foi sorteado foi o número 3, a face 3. E vou clicando F9 e vou atualizando. E percebam que vai se alterando. Cada hora é um número que é mais sorteado do que o outro. Por quê? Porque o dado não é viciado, não há tendência. No próximo vídeo, nós vamos ver então como que vai ficar o sorteio de um dado um dado viciado. Até breve.